Santa Catarina vai repetir segundo turno nacional e terá disputa entre PL e PT para o governo do estado. No SC Acontece de hoje, a gente analisa a composição da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa e como os novos deputados devem definir o futuro do estado. Outubro começa e traz uma campanha de conscientização em combate ao câncer de mama. O Outubro Rosa também é assunto do SC Acontece. Tem ainda a primeira tradução da Bíblia em língua brasileira de sinais, os detalhes da condição do tempo e muito mais. Eu sou Graziane Viale e o SC Acontece começa agora para toda Santa Catarina. Olha, a gente já começa a edição de hoje falando de eleições. Afinal, ontem foi um dia muito importante para todo o país. E pela avaliação do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, as eleições foram tranquilas no estado, o que surpreendeu a todos, viu? Foram 118 ocorrências e um candidato, inclusive, foi pego fazendo boca de urna em Florianópolis. E quem conta mais detalhes pra gente é a repórter Júlia Matos. Júlia, boa tarde, conta tudo. Olá, Grazi, boa tarde para você que acompanha a gente aqui pelo SC Acontece. Então, desses 118 atendimentos, Grazi, a gente teve denúncias aí de compra de voto, de propaganda eleitoral durante as eleições, de desordem pública também e 66 registros de boca de urna. Quando a gente fala de boca de urna, a gente está falando também desse um candidato a deputado federal aqui pela capital, né? Durante as eleições ele foi pego, então, fazendo boca de urna. Foi feita uma orientação com ele pela Polícia Militar e, apesar de ele não querer, né, ele teve que ser conduzido até a Polícia Federal. Quem vai contar pra gente sobre esse caso é o comandante da Polícia Militar, Marcelo Pontes, que fala um pouquinho sobre o que aconteceu. A Polícia Federal esteve ao longo do dia lá na sessão eleitoral no bairro Carianos. Foram feitas várias orientações ao candidato. No sentido do comportamento dele perante a processo eleitoral, mas ainda assim, com todas essas orientações, por parte da Polícia Federal, houve ali denúncias, né, e houve flagrância de boca de urna, né, inclusive com vídeos e imagens nesse sentido. Essas imagens foram levadas à apreciação do juiz eleitoral, até para certificar, porque envolve um candidato, né, tem todo esse cuidado, e o próprio juiz e o promotor eleitoral entenderam que era, sim, caso de infração eleitoral, né, de possível boca de urna. Então, houve uma determinação para que a Polícia Militar agisse, assim o fizemos, conduzindo então o candidato até a Polícia Federal. Da lavratura, temos distanciado caso o candidato se comprometa a comparecer em juízo, né, posteriormente, para se explicar e dar a sua explicação com relação ao fato. Ao todo, Grazi, foram 25 termos circunstanciados registrados aqui, né? Para o TRE, esse número foi um número pequenininho, considerando a importância do pleito. A gente está falando de eleições para presidência, governador, para senadores e deputado federal e estadual. Então, esse número, nessas eleições, foi considerado pequeno pelo TRE. Essas são as informações, mas daqui a pouquinho, Grazi, eu vou voltar contando mais um pouquinho para vocês, viu? Obrigada, Júlia. Exatamente. A gente continua falando sobre eleições, viu? E olha só, Santa Catarina acordou de uma segunda-feira cheia de novidades. O resultado para o governo do estado ainda vai depender do segundo turno, mas teremos um novo governador, isso é fato. Novo senador de 40% da Assembleia Legislativa foi renovada no ano que vem e a gente vai ter bastante novidade. Vamos acompanhar. Santa Catarina refletiu a polarização a nível nacional e o futuro governador será decidido em segundo turno. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Jorginho Melo, do PL, teve 38,61%, com mais de 1.575.000 votos. Décio Lima, do PT, desbancou Carlos Moisés, que buscava a reeleição, e obteve 17,42% da votação, com mais de 710.000 votos. Uma diferença de pouco mais de 17.000 votos para o atual governador. Na votação para o Senado, os catarinenses elegeram Jorge Seife, do PL, com 39,79% dos votos. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o agora senador teve aproximadamente 1.484.000 votos, desbancando políticos como o ex-governador Raimundo Colombo e o ex-prefeito da capital,
Dário Berger. Essa foi a primeira eleição disputada pelo empresário de 41 anos. Jorge Seife ocupou o cargo de secretário de Aquicultura e Pesca no governo federal. Também foram eleitos os 16 deputados federais por Santa Catarina. São eles: Carol de Tone, do PL, professor Pedro Kizai, do PT, Jorge Gueten, do PL, Ana Paula Lima, do PT, Carmen Zanotto, do Cidadania, Júlia Zanata, do PL, Ismael, do PSD, Daniel Freitas, do PL, Cobalcini, do MDB, Gilson Marques, do Novo, Daniela Rainer, do PL. Falar sobre o novo cenário da política catarinense, a gente vai conversar agora com o Paulo Chagas, que é comentarista de política do nosso portal TVBV. E olha, já começo perguntando, Paulo, a gente teve muita mudança nesse cenário, né? Como é que fica agora aqui para Santa Catarina? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Graziane. Obrigado. A gente está de volta, então, neste espaço aqui na TVBV. Olha, o cenário é bastante complexo diante do que a gente vê, pelo menos nacionalmente, porque Santa Catarina, teoricamente, nós temos aí uma grande aceitação do Bolsonaro, e você viu, então, que em Santa Catarina, Bolsonaro teve mais de 60% das votações e o PT com Lula teve cerca de 30%. Então, diante desse cenário nacional, agora a gente aguarda para ver como vai se desenrolar o segundo turno também em Santa Catarina. E em Santa Catarina está aí um candidato também ligado ao Bolsonaro, o Jorginho Melo, do PL, e o Décio Lima, do... Olha, a gente teve um probleminha com o sinal, mas está voltando? O poderá ser um pouco diferente. Paulo, a gente teve um probleminha no seu sinal, mas eu vou lhe perguntar, aproveitar então para lhe perguntar, né? Como eu estava falando, a gente está bastante polarizado, assim como no cenário nacional, né? Ficou dividido aí, é isso mesmo? O cenário nacional, sim, está bem polarizado entre Bolsonaro e Lula. A gente vai acompanhar esse desdobramento. E essa polarização talvez não se dê tanto em Santa Catarina pela diferença dos apoiadores. No estado de Santa Catarina, a gente vê aí uma aceitação muito grande em nome de Bolsonaro. E tanto é que ele teve um percentual em torno de 60%, enquanto que o candidato do PT teve em torno de 30%. Isso tudo a gente quer agora acompanhar para ver qual será a influência de ambos os candidatos do cenário nacional sobre os candidatos em Santa Catarina. E se as coisas acontecerem conforme o favorecimento de Jorginho Melo pelo lado de Bolsonaro, talvez isso no segundo turno também se confirme, com o Jorginho tendo uma expressiva votação, já que em Santa Catarina a tradição, pelo menos a participação do eleitorado, não é tão favorável ao petista. Então, diante desse cenário, eu acredito que Jorginho Melo tem ampla vantagem de, no segundo turno, ser favorecido e ser eleito o governador. Falando agora sobre a Assembleia Legislativa, né? Mudou bastante, praticamente 40% dos postos lá foram trocados para o ano que vem, né? Para o próximo mandato. Como é que fica o futuro do nosso estado? Olha, a Assembleia Legislativa, com esses 40% de renovação, enfim, foram 16 novos nomes que vão ingressar em 2023, estava esperado, basicamente, este percentual de renovação. Eu mesmo supunha que poderia ter entre 40% e 50%, até praticamente acertei nesta margem. Agora, o que chama a atenção é o tamanho da bancada do Partido Liberal, exatamente a ligada a Bolsonaro, ou seja, 11 candidatos. Isso, historicamente, nunca aconteceu na Assembleia Legislativa ter uma bancada tão grande nesse sentido. Então, temos aí em segundo lugar, com 6 candidatos eleitos, o MDB, e em terceiro o PT, com 4 candidatos. São as 3 maiores bancadas hoje da Assembleia Legislativa. No entanto, se Jorginho Melo for confirmado ao governo de Santa Catarina, ele terá um favorecimento amplo, obviamente, dos parlamentares dentro da Assembleia Legislativa. Esse é um futuro que se desenha. Se, por acaso, Décio Lima reverter esse favoritismo e for eleito o governador, obviamente ele terá uma bancada contrária muito maior, porque aí, assim,
as coisas poderão se complicar para ele em termos de governo. Então, esse é um desenho político que a gente está acompanhando, e neste segundo turno, logicamente, nós vamos ter uma imagem um pouco mais definida a respeito de quem poderá vencer a partir dos números que vão ser apresentados em pesquisas que, obviamente, serão divulgadas. Então, mais ou menos, esse é o desenho. Agora, boa a renovação, e a gente cita até uma coisinha, Graziane. A Serra Catarinense teve 2 deputados eleitos, coisa que o pessoal pensava que não elegeriam nenhum, e agora, então, com 2 candidatos e ainda um terceiro, o próprio Mário Mota, do PSD, que tem uma ligação muito forte com a Serra Catarinense, está sendo considerado também um lagiano, ou seja, 3 candidatos a deputados pela Serra, basicamente em termos de representatividade, e ainda contando com Carmen Zanotto, que teve também uma expressiva votação para o Congresso Federal. Tudo isso fazendo parte da renovação também no Senado, né? Quando mais força aí para o Jorginho Mello, afinal de contas, o Jorge Seife, que é o candidato dele, também conseguiu se eleger? Pois é, isso tudo é o reflexo dos padrinhos, né? O padrinhamento do próprio presidente Jair Bolsonaro e também do empresário Luciano Hang. Isso tudo conjuminou com uma força muito grande em nome do jovem senador hoje, Jorge Seife. E, além disso, eu acredito que a própria motociata, a presença de Jair Bolsonaro no último sábado, fazendo essa caminhada, essa motociata, num movimento gigante lá na cidade de Joinville, isso também deu um favorecimento muito grande para Jorge Seife. E aí essa renovação, diante do nome de Jorge, do PL para o Senado, dá realmente uma consistência muito grande para o presidente Jair Bolsonaro, caso reeleito, e aí então, diante desta composição, Santa Catarina acho que fica bem representada. É um jovem candidato, ainda um pouco sem experiência de gestão, mas com certeza poderá fazer um bom trabalho se tiver também uma boa assessoria. Tá certo, então. A gente tem o segundo turno aí pela frente, né? Rapidamente, o que a gente espera aí do segundo turno? Por favor, Paulo. Pois então, em termos de segundo turno, se a gente considerar o favoritismo de Jorginho Mello, considerando também o bom percentual feito por Jair Bolsonaro, eu acho que essa transmissão de votos deverá também se concretizar nesse segundo turno. Então, entra Jorginho Mello como favorito e Décio Lima vai ter que brigar muito para reverter este quadro. É mais ou menos esse o sentido do segundo turno que a gente vai estar acompanhando muito de perto, Graziane. É verdade. Muito obrigada, então, a esse Paulo Chagas. Se vocês quiserem acompanhar a coluna do Paulo, tvbv.com.br. E a gente segue falando de eleições porque, neste momento, o candidato ao governo do estado no segundo turno, Jorginho Mello, está se preparando para realizar uma coletiva de imprensa e, por isso, nós voltamos a falar com a repórter Júlia Matos, que está lá para acompanhar a situação e ela vai contar para a gente como é que está o movimento por aí, Júlia. Olá, Grazi, o pessoal já está chegando. O Jorginho Mello acabou de chegar, junto com apoiadores e membros aqui do Partido Liberal, né? Ele vai se reunir, então, com esses apoiadores, não só que estiveram com ele durante a campanha, mas que vão... mas junto com perdão, tinha me chamado aqui, mas que vão estar com ele agora para o segundo turno também, né? Lembrando que ele vai, então, para o segundo junto com o Décio do PT, e hoje ele vai fazer, então, segundo a assessoria de imprensa do candidato, ele vai fazer esse agradecimento ao pessoal que esteve com ele durante o primeiro turno, vai fazer um balanço sobre essa primeira etapa, né? E também uma projeção para o segundo turno das eleições. Então, quais serão as estratégias que ele vai adotar nesse segundo turno, não só ele, mas também o partido. Nenhum candidato a deputado federal ou estadual pelo PL está aqui hoje, apenas a Marilisa, então vice do Jorginho, vai estar aqui com ele. Eles estão se preparando, o pessoal começou a chegar agora, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa coletiva, Grazi, e eu vou trazer mais informações para vocês. Até agora é isso. Obrigada, Júlia. Obrigada. Continua acompanhando aí, depois traz todos os detalhes pra gente. Agora vamos ver, então, como ficou a composição da Câmara e também da Assembleia Legislativa. São eles: Carol de Tone, do PL, professor Pedro Kizai, do PT, Jorge Gueten, do PL, Ana Paula Lima, do PT, Carmen Zanotto, do Cidadania, Júlia Zanata, do PL, Ismael, do PSD, Daniel Freitas, do PL, Cobalcini, do MDB, Gilson Marques, do Novo, Daniela Rainer, do PL, Carlos Chiodini, do MDB,
Ricardo Guide, do PSD, Zé Trovão, do PL, Rafael Pezente, do MDB e Fábio Schiocchetti, do União Brasil. Os eleitores catarinenses também escolheram os 40 deputados estaduais. Foram eleitos Ana Campagnolo, do PL, Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Sargento Lima, do PL, Mauro de Nadal, do MDB, Maurício Scudilarque, do PL, Jerry Comper, do MDB, Paulinha, do Podemos, Zé Milton, do PP, Mário Mota, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Fernando Krellin, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Carlos Humberto, do PL, Altair Silva, do PP, Volney Weber, do MDB, Ivan Nats, do PL, Camilo Martins, do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Berlanda, do PL, Marquito Marcos José Abreu, do PSOL, Dr. Vicente, do PSDB, Márcios Machado, do PL, Neudi Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Delegado Egídio Ferrari, do PTB, Fabiano da Luz, do PT, Tiago Zilli, do MDB, Jair Mioto, do União, Massoco, do PL, Pepe Colarço, do PP, Rodrigo Minotto, do PDT, repórter Sérgio Guimarães, do União, Oscar Gutz, do PL, Padre Pedro, do PT, Marcos da Rosa, do União, Sorato, do PL e Lucas Neves, do Podemos. Por conta de filas de votação que geraram atrasos no envio dos dados ao TSE, a apuração em Santa Catarina só foi finalizada por volta das 10h30 da noite. Mas o TRE garante que a eleição ocorreu tranquilamente e dentro do previsto. A biometria ela traz mais segurança, porque o procedimento de identificação, o mesário pede um documento com foto, digita o título do eleitor e depois a biometria vai habilitar a urna para que ele possa votar. Então é um procedimento que traz muito mais segurança para a votação. Mas como nós estamos voltando da pandemia, né, teve muita utilização de álcool, a gente não sabe qual foi. Intervalo por aqui e na volta a gente fala sobre as condições do tempo. SC acontece de volta e a gente vai ao vivo para a coletiva do Jorginho Melo, candidato do segundo turno, então, que concorre ao pleito aí como governador do estado. Ele já está lá se posicionando, como a gente pode ver, né? A Júlia está lá acompanhando para trazer todas as informações para a gente sobre essa coletiva, onde ele vai se pronunciar e também dar aí o balanço do primeiro turno das eleições e como ele vai se preparar agora para enfrentar o segundo turno. E pessoal, vamos falar agora sobre os benefícios que vocês podem ter. Olha só, vocês sabiam que com o TIM Pré-Top você não perde nenhum lance da Copa do Brasil? Isso mesmo, com ele você pode assistir a todos os jogos. Condições do tempo por aqui. Gente, primeira segunda-feira de outubro e olha, o sol volta a brilhar nesse começo de semana em Santa Catarina. Isso porque uma massa de ar mais seco chega ao estado e deixa o tempo firme, né? Com pouca nebulosidade. Mas claro que para a gente saber como fica o tempo, como é que vai acontecer ao longo da semana, a gente vai conversar com a Central de Meteorologia da Defesa Civil aqui do estado. E quem fala conosco é o Felipe, meteorologista, que já está lá. Boa tarde, Felipe. Conta pra mim, o sol veio e traz temperaturas mais amenas pra gente? Isso, exatamente. Na verdade, entre hoje e amanhã, nós temos essa condição típica de primavera ainda, em que as temperaturas elas ficam amenas, principalmente durante a manhã, e elas sobem durante a tarde com a presença do sol. Então, entre hoje, segunda-feira, e principalmente a terça-feira, nós seguimos com essa condição de uma amplitude térmica um pouquinho mais acentuada em todo o estado. Qual a média aí das temperaturas que a gente pode chegar hoje? Porque a gente estava acostumado com temperaturas aí na casa dos 20, né? Vai subir um pouquinho? Lá na região do Grande Oeste, a região de Chapecó, Concórdia, Caçador, nós hoje deveremos ter temperaturas que já passam dos 20 graus, chegando ali aos 23, 24, até 25 graus lá bem no extremo oeste. E aqui já para a região do litoral, região de Joinville, Florianópolis e a região de Criciúma, com um pouco mais de nebulosidade presente e as temperaturas ali oscilando entre 19 e 22 graus agora durante a tarde.
Oh, coisa boa, né? Porque o sol lá no Grande Oeste vai marcar presença bastante na faixa leste, ali é onde vai ter um pouquinho mais de nebulosidade, porque tem uma circulação marítima também atuando, né? Isso, exatamente. Até por isso que a gente tem um pouco mais de nebulosidade presente, principalmente na região da costa aqui, região de Florianópolis, a região ali de Itajaí, subindo em direção a Joinville, Blumenau, ali a gente está com bastante nuvens agora durante a tarde. Muito bem, e para amanhã? Se mantém esse tempo seco, tem chance de chuviscos isolados ou como é que fica? Para amanhã, essa maior cobertura de nuvens ela fica um pouco mais restrita à região de Joinville e Itajaí. No restante do estado, o tempo ele dá uma secada maior, as temperaturas, então, elas começam a subir um pouco mais. Lá na região de Chapecó, as temperaturas já podem passar, inclusive, dos 25 graus. E aqui na região do litoral, ainda com um pouquinho mais de presença de nuvens, mas também já com temperaturas em elevação durante a tarde. Muito bem, para o resto da semana, quais são as possíveis previsões? Porque a gente fala de previsão, né? Isso, exatamente. A partir de quarta-feira, nós deveremos já ter mudanças nas condições do tempo. Uma região de alta pressão favorece a formação de uma frente fria e ela avança ali a partir do final da tarde de quarta-feira e ao longo de toda a quinta-feira pelo estado. Então, principalmente entre a noite de quarta-feira e a madrugada da quinta-feira, nós estamos projetando que ali, principalmente na região oeste do estado, há chances maiores de temporais que devem ocorrer, então, entre o final da quarta e a madrugada da quinta-feira. E ao longo de toda a quinta-feira, então, a frente fria avança, levando chuva para o restante do estado também. Tá bom, então, Felipe, obrigada, viu? Obrigada pelas informações. Então, gente, tem que aproveitar hoje e amanhã que vai dar sol, depois o tempo muda, viu? E agora a gente vai falar sobre o prêmio Bandicidades Excelentes. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila reconhecem o talento da gestão pública municipal. Acompanhe. Em 2022, a segunda edição do Prêmio Bandicidades Excelentes volta a analisar os 295 municípios catarinenses para premiar aqueles que apresentarem as melhores notas nos critérios de avaliação, que são compostos por 6 pilares principais. Como a saúde é um direito de todos e um dever do poder público, está entre os principais critérios de avaliação. Legalmente, hoje, os municípios brasileiros devem destinar ao menos 15% dos seus recursos para a saúde e bem-estar, o que reflete diretamente no desenvolvimento econômico, social e pessoal da população. As estimativas não são as melhores. Para cada 1.000 brasileiros, existem em média 14 profissionais da saúde pública para atendê-los, entre médicos, enfermeiros, radiologistas e outras especialidades. Por isso, pontos como a cobertura da atenção primária, expectativa de vida e taxa de mortalidade, números de leitos hospitalares e profissionais de saúde, mortes por Covid e investimentos em saúde estão em análise pelos avaliadores do IGMA, o Índice de Gestão Pública Municipal. Afinal, garantir saúde e bem-estar é uma das mais relevantes dimensões para a qualidade de vida da população de uma cidade excelente. Intervalo e na volta a gente fala de Outubro Rosa. Já, não sai daí. SC acontece de volta e como vocês podem perceber, o nosso estúdio já está todo rosa, porque outubro começa e junto dele a campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso já está aqui conosco no estúdio a Jurema Santos, que é coordenadora voluntária da campanha Outubro Rosa da AMUC, na Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Boa tarde, Jurema, muito bem-vinda. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês. Jurema, eu já começo te perguntando sobre o foco dessa campanha, né? A gente se cuida e tem uma programação extensa, inclusive, que já começa agora, né, para o mês todo, é isso? Sim, então, o foco da campanha A Gente Se Cuida é para trazer essa mensagem de que nós precisamos cuidar de nós mesmos em primeiro lugar, cuidar do outro e o outro cuidar da gente. Então, nós estamos chamando muito a atenção não só para hábitos saudáveis de vida, mas para as questões da saúde física, emocional, espiritual e social também. E aí vem a programação social junto com a campanha Outubro Rosa, que busca conscientizar as nossas mulheres, não é? Então, nós temos aí várias ações. Agora, dia 5, nós estaremos no Ticem com toda a nossa equipe, com a Secretaria Municipal de Saúde e com uma escola de enfermagem e geração para orientar a população, para dar informações e para falar da importância dessa campanha,
porque 51% das mulheres, segundo uma pesquisa muito recente, não sabem a importância da mamografia. E a programação, ela segue, não é? No dia 8, nós vamos ter uma caminhada que sai da cabeceira da ponte, estão todos convidadíssimos, não é? Vamos ao Parque de Coqueiros, onde nós continuamos com atividades o dia todo. E ao longo do mês são várias atividades, porque a conscientização é sempre importante, né, Jurema? Inclusive, o momento mais importante, talvez esperado, do Outubro Rosa é sempre aquele mutirão que acontece, então, as cirurgias, né? No dia 22 de outubro já está marcado e nesse ano teremos novamente, então, dia 22 de outubro, mutirões? Sim, nós teremos no dia 22 de outubro mutirões que já vem acontecendo há 12 anos. Há 12 anos começamos essa iniciativa, já foram mais de 55 mulheres que tiveram a sua mama reconstruída. E nós cadastramos essas mulheres na AMUC, não é? Elas ligam lá para o nosso WhatsApp, a gente faz o cadastro e claro que tem critérios médicos, tem uma avaliação. Mas o principal critério é que sejam mulheres que fizeram a mastectomia pelo SUS. Não é? E é a reconstrução mamária que é feita, então, a partir dessa avaliação médica. Realmente é muito importante, não é? Porque reconstruir a mama para nós, mulheres, não é? É extremamente significativa, é uma verdadeira reconstrução da autoestima. É verdade, né, Jurema? E o trabalho da AMUC é muito isso, assim, não é apenas voltado só para as questões da doença em si, mas da prevenção e também psicológico, tudo isso. Como é que funciona para as mulheres terem acesso à AMUC? Podem ter acesso de várias formas, não é? Através do nosso endereço físico, ali na Ercílio Luz, no 639, através do WhatsApp, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o site da AMUC, nós estamos totalmente à disposição. E este ano também, dentro da campanha, dentro da nossa programação, nós temos pelo segundo ano consecutivo o nosso Desafio Digital, que é uma corrida digital, onde você se inscreve lá no Instagram da AMUC e pode, então, participar de uma caminhada, corrida ou pedalada. E essa pontuação que você fizer, essa quilometragem, ela é creditada para uma paciente que é a nossa inspiradora, né, que é uma paciente que teve câncer de mama e que, felizmente, superou. Essa inscrição está aberta até o dia 14 e todo o recurso dessas inscrições, que estão custando R$ 75, vão para fazer exames de diagnóstico para mulheres com câncer, com suspeita de câncer, na verdade, não é? Então é importante que o pessoal participe, porque a nossa mensagem é essa: você vai estar cuidando da sua saúde ao fazer um exercício e vai estar ajudando alguém que efetivamente precisa. É verdade, a gente também tem doações que podem ser feitas, né? A gente sabe muito bem que a AMUC vem trabalhando na doação de cabelos, porque a gente sabe da importância de uma peruca, doação de lenços também. Tudo isso é possível fazer? Sim, doação de cabelo, doação de lenços, material de higiene. Nós recebemos lá no Floripa Shopping, recebemos na sede da AMUC, também podemos receber ali no mercado em menor quantidade, o espaço é mais reduzido. E também a Prefeitura Municipal está fazendo uma grande campanha com vários pontos para receber material de higiene. Muito bem, muito obrigada, Jurema, por estar aqui conosco ao longo do mês de outubro. Nós vamos continuar falando desse assunto, porque afinal de contas a gente precisa relembrar e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, não é mesmo? Nós é que agradecemos, né? E eu gostaria de finalizar pedindo que as pessoas fizessem sempre a pergunta que salva para as mulheres que estão à sua volta, principalmente acima de 40 anos. Você já fez sua mamografia? É verdade. Muito bem, com essa pergunta fica aí, vocês pensem e busquem as respostas. E eu mudo de assunto agora para falar sobre a primeira Bíblia em língua de sinais que foi desenvolvida em Santa Catarina, gente. Missionários traduziram os textos bíblicos para a Libras, língua brasileira de sinais, como forma de colaborar com a religiosidade e também incentivar a inclusão, olha só. As reuniões para estudo da Bíblia acontecem na Igreja Testemunhas de Jeová, no Itacurubi. 2 vezes por semana, essa interação é voltada para um público específico, pessoas com deficiência auditiva. Silvia e João estão entre elas. Hoje é muito melhor. Essa integração, eu sinto união, é claro para mim. A gente vê que não tem uma falta de comunicação, mas a comunicação é muito aberta. Antes era muito difícil a inclusão. Esse é um modelo das reuniões que acontecem toda semana. Normalmente se reúnem cerca de 35 pessoas, metade delas deficientes auditivas. A outra metade é de ouvintes, que além de treinar o seu conhecimento em Libras, utiliza esses momentos para fazer a união da comunidade. Hoje no Brasil, são quase 4.000 surdos que fazem parte dessas reuniões toda semana.
Essa dificuldade na hora de se comunicar motivou a comunidade religiosa a desenvolver um site com tradução da Bíblia em língua de sinais. O site é gratuito e disponível para mais de 100 países. Todos os textos bíblicos possuem uma versão em vídeo, feita por intérpretes. Assim, antes das reuniões ou durante o encontro, aqueles que frequentam podem participar de forma ativa. João utiliza a versão em aplicativo no celular para além das reuniões. Por exemplo, na minha família, a ter paz, também agora eu sou noivo, estou estudando sobre casamento, né, e isso tem me ajudado a melhorar cada vez mais na minha vida. Assim como as reuniões, o site e o aplicativo são abastecidos pela força de voluntários. Pérez aprendeu Libras e já atua com a comunidade surda há mais de 5 anos. O preparo para cada reunião exige certa dedicação. Essa necessidade surgiu devido a eu ter o primeiro contato com o idioma e isso já me identifiquei com o idioma. Eu gostei e me vi impulsionado a aprender. E eu vi a necessidade de transmitir isso a eles, visto que todos nós, ouvintes, também temos essa esperança ali baseada na Bíblia. O site é o primeiro da América Latina e é atualizado toda semana com a tradução de reuniões e congressos ao redor do mundo. Para deficientes auditivos, esse é apenas o começo de um mundo mais acessível. Na congregação a gente tem bastante acessibilidade, mas fora daqui ainda falta, né? Os surdos precisam ainda de bastante ajuda, ter esse acesso à acessibilidade, né? Os ouvintes, né, precisam aprender mais Libras também. Falta um pouco mais de inclusão em outros lugares, né? Fora. Muito bem. As reportagens e muito mais você acompanha no tvbv.com.br. O SC Acontece de hoje fica por aqui. Até amanhã.